A economia brasileira está desacelerando e desinflacionando. E isso é uma boa notícia. Eu explico por quê. Significa que a rota está dentro do previsto pelo Banco Central, que precisou aumentar a taxa básica de juros para 15% ao ano, a maior em 2 décadas, para conter a inflação. Para isso, é preciso que a atividade econômica também esfrie um pouco. O Boletim Focus ontem mostrou a expectativa da inflação pela primeira vez no ano abaixo dos 5%. Ela vem caindo gradativamente, mas nessa última semana a queda foi maior, com o IPCA abaixo da estimativa do mercado. Isso tinha saído na semana anterior. Preços dos alimentos registraram deflação em julho e os bens industriais subiram menos. O dólar, com queda de mais de 12% desde o começo do ano, uma queda acumulada, e preços menores de commodities no mercado internacional, têm ajudado a conter a inflação. Já o IBC-BR, que é um indicador de atividade, considerado uma espécie de prévia do PIB, caiu 0,1% em junho, ficando levemente menor que as projeções. A agropecuária recuou no segundo trimestre após o salto nos primeiros meses do ano, a indústria ficou praticamente igual e os serviços cresceram pelo 9º trimestre consecutivo. O pessoal continua consumindo bastante. Relatório da XP enfatiza que a maioria dos setores, sobretudo os mais sensíveis ao ciclo econômico, aos juros, desacelerou nos últimos meses em linha com a política monetária contracionista. Isso quer dizer em linha com a alta de juros do Banco Central. A XP espera um aumento de 0,3% do PIB no segundo trimestre, encerrado em junho, e 2,2% de crescimento do PIB no ano fechado. Na visão deles, o aperto do crédito pesará sobre a atividade, mas o forte crescimento da renda deve evitar uma desaceleração mais intensa. O que mantém o crescimento basicamente forte nesse ano são 2 fatores: mercado de trabalho e renda ainda bastante aquecidos, além de resquícios da política fiscal expansionista do governo. Em relatório divulgado ontem, a Confederação Nacional da Indústria reduziu a projeção de crescimento da indústria de 2% para 1,7% em 2025 e aumentou a projeção para a agropecuária de 5,5% para 7,9%. No ano, a estimativa de PIB não muda. Na visão da CNI, será uma alta de 2,3%. A XP estimou 2,2%, já a CNI estima quase a mesma coisa, 2,3%. O que muda é a composição desse crescimento. Segundo o diretor da CNI, o Mário Sérgio Telles, os setores mais próximos do ciclo econômico, como a indústria e os serviços, têm apresentado dinamismo cada vez menor. A projeção para o PIB não mudou porque a safra agrícola foi maior do que imaginávamos e o mercado de trabalho continua bastante aquecido, segundo Telles. Por outro lado, o tarifácio terá um impacto negativo. A CNI espera queda nas vendas da indústria de transformação para os Estados Unidos e um superávit de pouco mais de 56 bilhões de dólares na balança comercial em 2025, o que significa 14% a menos que no ano passado. A pergunta que fica agora é quando se iniciará o corte de juros pelo Banco Central. Alguns analistas do mercado já projetam a primeira queda para a última reunião desse ano. Ontem, essa aposta já estava em 43%, precificada na curva de juros. Mas o diretor de política econômica do Banco Central, Diogo Guilhem, ontem, em uma declaração, num evento público, tratou de jogar água nessas expectativas ao dizer que a inflação continua acima da meta, desancorada, e a economia também cresce acima do potencial, o que reforça a tese daqueles que ainda acham que o Copom vai esperar até o começo do ano que vem para diminuir a Selic. Vem comigo, pessoal, que o negócio está bombando também na política, com clara repercussão na economia. Veja o post ontem do escritório de negócios nos Estados Unidos, ligado ao Departamento de Estado, ao governo Trump, que foi repostado pela Embaixada Americana no Brasil. A figura, o personagem protagonista, como sempre, quem é? Alexandre de Moraes, que ontem era protagonista também na página do jornal americano de grande prestígio, The Washington Post. Alexandre de Moraes é tóxico. Isso aqui é um órgão oficial do governo americano. Isso aqui é uma opinião referendada pelo governo Trump. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. Pessoas e entidades sob jurisdição dos Estados Unidos estão proibidas de manter qualquer relação comercial com ele. Já aquelas pessoas e entidades fora da jurisdição americana devem agir com máxima cautela. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções. Isso é uma referência à Lei Magnitsky e esse post acontece em que contexto? Depois da decisão do ministro Flávio Dino, anunciada ontem pela
pela manhã, que era em referência a outro assunto, mas foi entendida como uma extensão também que pode ser aplicada à lei Magnitsky. Opa, é um trava-língua. Qual seja, que decisões, determinações de tribunais estrangeiros, leis estrangeiras, não alcançam cidadãos nacionais em território nacional. Por isso, o entendimento prévio do Supremo Tribunal Federal de uma defesa da nossa soberania. Do outro lado, temos os bancos brasileiros, que ficam em situação muito difícil, porque eles não operam apenas em território brasileiro, eles têm negócios também no exterior, nos Estados Unidos. Eles operam dólar, eles operam por meio do sistema SWIFT de trocas internacionais. E eles podem ser multados ou punidos, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, se violarem a lei Magnitsky. Isso ainda é o segundo capítulo, caso as sanções contra Alexandre de Moraes escalem mais. Agora, os bancos já estão de sobreaviso, porque podem ser punidos e há jurisprudência, há precedentes para isso. Já aconteceu, por exemplo, com o BNP Paribas, que é um banco francês, teve que pagar uma multa bilionária de 9 bilhões de dólares por descumprir sanções, não da Magnitsky, mas em referência a outras leis por operar com pessoas acusadas de violação de direito humano, terrorismo, etc., organizações criminosas de outros países sancionados, como o Sudão, por exemplo. Vamos em frente, vou chamar um brevíssimo intervalo para quem nos acompanha pela televisão, mas fica aí, porque já tem Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. E você que continua conosco pelo YouTube, vamos dar uma olhada aqui na reportagem do UOL, que conta sobre a defesa, primeira, do governo brasileiro, enviado ontem, protocolado ontem no USTR, que é o escritório de comércio dos Estados Unidos, sobre aquela investigação referente à seção 301, que investiga práticas comerciais consideradas ilegais. Lembra que eles enumeraram uma série de práticas que poderiam ser consideradas como violações às regras do comércio do Brasil? Aí tinha desmatamento, tinha história do PIX, de serviço de comércio digital, incluía as redes sociais, desmatamento, pirataria, que eles chamam de quebra de propriedade intelectual. E ontem o governo brasileiro se defendeu, você vai ter a primeira audiência pública no dia 3 de setembro. Ele disse aqui... Relatório americano foi assinado pelo USTR. Brasil declarou que as suas leis não prejudicam de forma alguma o comércio dos Estados Unidos. Suas políticas e práticas são justificáveis, justas, equitativas. O documento rebate o entendimento do USTR sobre decisão do STF acerca de possível responsabilização da empresa de mídia social. É um documento longo, tem 91 páginas. O governo brasileiro discorre sobre a real decisão do Supremo Tribunal Federal e como isso não viola a soberania dos Estados Unidos e como isso não pune esse entendimento de liberdade de expressão. Isso não significa em nenhum momento censura. E vai falando sobre etanol, vai falando sobre desmatamento, fala sobre cada um dos itens, vai elencando. Agora vamos ver como os americanos responderão. E temos aqui também o IBCBR, eu estava falando para vocês mais cedo, vamos só dar uma olhada na evolução. Isso aqui conta a história basicamente de um esfriamento da atividade econômica, como eu disse, novamente é bem-vindo, está dentro da rota prevista, é por isso que o Banco Central aumentou juros. Para a inflação ser contida, é necessário que o IBCBR, o 0,3 é o crescimento trimestral, tá? Não o mensal, mas o trimestral. Veja como recuou em relação ao primeiro trimestre do ano e no mês de junho teve uma queda de 0,1% abaixo das estimativas no mercado de alta de 0,1%. Vamos dar uma olhadinha nas bolsas, em como elas operam nesse momento, que aí a gente parte para a nossa entrevista. Todas na Ásia fecharam em território negativo, Tóquio queda de 0,33%, Hong Kong 0,21%, Xangai 0,02%. Na Europa, vamos ver como estão as operações um dia depois da histórica reunião de Trump com Volodymyr Zelensky, secundado por uma escuderia de líderes europeus das principais economias, mais OTAN, mais Comissão Europeia com Ursula von der Leyen, e saiu desse encontro avanços consideráveis, a gente ainda precisa saber quais são, mas que versam basicamente sobre dois temas muito polêmicos. Um é a cessão de território ou não pela Ucrânia para a Rússia, e a segunda é sobre as garantias de segurança, de proteção que a Ucrânia terá uma vez que esse conflito termine. Europa e Estados Unidos precisam garantir a segurança para que a Rússia não avance novamente sobre o território ucraniano daqui a alguns anos. De volta com o pessoal da televisão, estamos falando aqui sobre as bolsas europeias, falando também sobre o acordo, pelo menos o avanço no entendimento entre Trump, Zelensky, líderes europeus e Vladimir Putin. O Trump anunciou que será marcada em breve uma reunião bilateral entre Zelensky e Putin, embora no entendimento do russo isso não tenha
sido entendido, não tenha ficado claro exatamente dessa maneira. Ele imagina um encontro de delegações, uma delegação superior, mas não necessariamente entre os dois grandes líderes. Olha a foto, a imagem disso tudo, o Trump aqui. Tratou muito bem o Zelensky dessa vez e todos os líderes europeus. Olha a Giorgia Meloni, que é uma aliada de primeira hora, premier italiana, de direita. Vamos ver o que vai acontecer. E depois um encontro trilateral que envolveria Zelensky, Trump e Putin. A ver. Vamos dar uma olhada também nas bolsas americanas que estavam operando com um olho nesse encontro de Trump, líderes europeus e Zelensky, com outro olho no simpósio de Jackson Hole, que vai acontecer na sexta-feira, que envolve banqueiros centrais, diretores do Banco Central, todo mundo esperando as declarações de Powell para saber se os juros caem a partir de setembro. Então, todas as bolsas de lado ontem fecharam, basicamente, SP e Dow Jones levemente negativas, Nasdaq subiu 0,03 e aqui no Brasil, o dólar acompanhou o fortalecimento da moeda americana em escala internacional, subiu 0,68%, voltou aos 5,43, chegou a 5,38 semana passada, voltou para os 5,43, e o índice Bovespa descolou das bolsas americanas e subiu 0,72.